Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Câmara dos Deputados promoveu sessão solene em homenagem à campanha da Fraternidade 2019. Fraternidade e Políticas Públicas. O evento contou com a presença de representantes da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e teve como objetivo discutir soluções em políticas públicas para fortalecer a família, a cidadania e o bem comum. O deputado professor Luizão Goulart, do PRB do Paraná, conversa comigo sobre a missão da campanha da fraternidade deste ano. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. A gente conversava um pouquinho antes da entrevista, antes de entrar no estúdio, e o senhor me mencionou que o objetivo principal é trazer o cidadão para fazer, para participar, para sugerir políticas públicas. Exato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Palavra Aberta. O objetivo da campanha é sensibilizar os cristãos que participam da Igreja Católica de, nesse período da Quaresma e durante o ano, refletir sobre o assunto, na verdade, sobre o tema proposto pelos bispos do Brasil, que é fraternidade e políticas públicas. Então, qual que é o objetivo? É que nas reuniões, nas celebrações, que se trata de alguma forma que se aborde o tema, né? O que está acontecendo em relação às políticas públicas no Brasil, no seu estado ou no seu município, quais os programas e os projetos que vão de encontro com aquilo que a igreja defende, né? Principalmente em relação aos mais pobres. Isso não depende necessariamente, pelo menos, da sugestão de uma política pública na forma de projeto de lei e proposta legislativa? Não necessariamente. O que acontece? Acontece que hoje, a partir da redemocratização da Constituição Federal de 1988, muitas oportunidades foram abertas para que o cidadão participe. Então, a participação do cidadão não se dá apenas na hora do voto, de escolher seus representantes, mas ali que começa realmente a participação. Ele escolhe o representante, depois ele acompanha o trabalho tanto do executivo ou do legislativo e vê se aquilo que foi proposto durante a campanha se está tendo seguimento. Então, nós temos diversos conselhos em âmbito municipal, estadual, ou até a nível de governo federal, onde o cidadão tem esses canais de participação. E os portais de transparência, onde o cidadão pode acompanhar. Então, a provocação da igreja é no sentido de que o cidadão participe de alguma forma e também propõe um método, né? A própria campanha propõe um método, ver, julgar e agir. Então, ele vai ver a situação, vai olhar ao redor, então ele não vai apenas, a proposta da igreja, é que o cristão não vá apenas na missa, não vá apenas na igreja e acha que é o suficiente, mas que ele olhe ao redor, que ele analise, que ele veja. Que ele participe. Que veja, que ele julgue se a situação está boa ou não está, quais que são as situações onde há injustiças, desigualdade social e que ele possa provocar ou acompanhar os programas de governo ou sugerir propostas de programas de governo no âmbito da sua participação para poder modificar essa situação. Por isso que ele tem que ver, julgar, levando em consideração o que propõe o Evangelho, né, e agir, propor alguma coisa ou desenvolver alguma ação para tentar amenizar ou modificar a situação. Agora, deputado, como que veio essa ideia? Como que surgiu? Porque cada ano a campanha da CNBB tem um tema específico. Trazer o cidadão para a esfera pública, inclusive algumas vezes saindo da igreja, né, para colocar a mão na massa, de onde que veio essa ideia? Olha, desde a década de 60 que a Igreja Católica propõe um tema para ser debatido durante a campanha da fraternidade. E são diversos temas já, dezenas que foram ao longo desses anos. Então, os bispos, numa reunião, eles decidiram que esse ano seria uma forma de o cidadão participar, acompanhar as políticas públicas, ou propor políticas públicas, ou acompanhar, ou sugerir, enfim, mas de alguma forma ele se mexer
né? Ele participar de alguma forma da sociedade, né? E não visando um determinado partido ou uma determinada agremiação, mas uma proposta suprapartidária, né? Participação como cristão. E não se deve ver dessa forma que a igreja está fazendo política, não está fazendo muito pelo contrário, né? Tem muitos cristãos que pensam que para chegar ao céu ele tem que se distanciar do mundo, mas Jesus Cristo fez justamente ao contrário. Jesus Cristo veio ao mundo para denunciar as injustiças, para pregar uma palavra de harmonia, de igualdade, de justiça, né, para que as pessoas possam, na participação, alcançar o céu. Então, é o contrário, né? Não é fugindo do mundo que você vai fazer a vontade de Deus, mas justamente o contrário, você participando e tentando amenizar e lutar contra as injustiças. Vamos falar um pouquinho do seu mandato agora. Já falei, muito bem-vindo. Obrigado. Boa sorte no seu mandato. E qual será a pauta nesses próximos 4 anos? Eu vejo que no seu nome parlamentar, antes de Luizão Goulart, vem professor. Sim. Então, imagino que seja na área da educação. Claro, com certeza. É na área da educação que vai ser a minha principal atuação, embora aqui a gente discute todos os assuntos, né? Então, eu vou ter como prioridade educação e o municipalismo. Eu fui prefeito por 2 mandatos na minha cidade, no Paraná, em Piais, então eu compreendo as necessidades que passam os municípios, então a minha atuação também vai ser no sentido de dar mais condições aos municípios para fazer políticas públicas de qualidade, né? Mas para isso precisa de recursos. Defende a PEC do Pacto Federativo? Com certeza, eu estou atento às discussões que envolvam os municípios, então também vou participar da Frente Parlamentar do Pacto Federativo para a gente rediscutir qual a melhor forma de você redistribuir, né, os recursos que hoje estão muito concentrados no governo federal, já que o lema da campanha do atual governo foi mais Brasil e menos Brasília. Então, mais Brasil significa levar mais recursos e condições lá onde que a população vive, que ela precisa de políticas públicas de qualidade. Deputado, foi um prazer de novo recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, Aline, e estou sempre à disposição. Bom, eu conversei com o deputado professor Luizão Goulart, do PRB do Paraná, sobre a campanha da Fraternidade de 2019. Você assiste esta e outras edições do programa, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. A gente se vê.